um assunto que não é muito tratado na mídia, não é um assunto que gera muito like, mas a gente está aqui para falar sobre tudo, que é sobre o trabalho do José Botto, gente. A gente tem que falar um pouquinho sobre isso. Eu fui um cara muito defensor dessa política da nova direção do Flamengo sobre a profissionalização, né? O José Botto chega para uma posição ali que substitui o vice-presidente de futebol, que era uma posição estatutária, não remunerada, que muitas vezes a gente viu que é um cara que não entende muito da bola, ele atua mais no mercado, enfim, muitas vezes utilizada como a rainha da Inglaterra, que é um status. Então, enfim, chegou um profissional da bola, é um diretor técnico, o Botto tem passagem por comissões técnicas de categoria de base, além de ter trabalhado muito tempo no scout. Então é um cara que está ali para cobrar sobre decisões técnicas, que está ali para fazer um trabalho junto da equipe técnica do Flamengo, Felipe Luiz e seus Blue Caps ali. Apesar de ter elogiado muito a postura dele, principalmente no começo do trabalho, desde o final do ano passado, já citei um episódio ali, né, que o Botto vazou ano passado um valor de venda ali possível pelo Pedro para o mercado europeu de 20 milhões de euros. Isso na época deixou o jogador muito irritado, muito chateado, até porque ele já passou por muita coisa aí no Flamengo, vinha de uma temporada muito boa e voltando de lesão. Então ele teve esse episódio. Mais recentemente tem me incomodado muito uma postura dele, tratando o Flamengo como se fosse uma incubadora para a Europa, tratando o Flamengo como se fosse um estágio, uma passagem para clubes maiores. Lembrando que ele é funcionário do Flamengo. O Flamengo tem que ser o objetivo final dele, não preparar alguém para a Europa. Ele citou isso, caso parecido com o Pedro. Ele teve uma declaração infeliz ali sobre o zagueiro João Vitor, que realmente quando teve as oportunidades ali nos grandes jogos não teve uma boa atuação, estava claramente inseguro. E aí ele alegou que o João Vitor talvez não tivesse mais cabeça para atuar no Flamengo, a pressão da torcida e tudo mais, colocando um ativo do Flamengo que é muito valioso, que era zagueiro de seleção de base. Para mim, ele tem parcela de culpa nisso, porque lembrando lá no começo do ano ele foi convocado para as seleções sub-20 e o Felipe Luiz convocou o jogador para os Estados Unidos para fazer aquela pré-temporada junto do profissional, enquanto poderia estar fazendo jogos do Carioca aqui contra times menores, participando de alguns jogos, pegando cancha, né? Dentro disso também tiveram jogos no Campeonato Brasileiro, que os jogos já estavam 3-0, 4-0, de repente seria bons jogos para se encaixar um garoto ali, tá fazendo a sua estreia num jogo de maior apelo, vamos dizer assim. E agora ele trata o moleque como descartável, o moleque é um grande ativo do clube. O zagueiro do Palmeiras agora que jogava junto com ele na seleção de base, ano passado foi vendido por 35 milhões de euros. E o Botto já coloca o moleque como se não pudesse jogar mais no Flamengo. Qual a mensagem que isso passa para os clubes de fora, ou até mesmo os clubes do mercado nacional? É óbvio que isso tira o valor do atleta. Se o clube rival está enxergando que você não conta mais com aquele atleta, é óbvio que ele não vai ter o mesmo valor de revenda. Além disso, a gente teve declarações aí lá para fora que ele não foi perguntado sobre contratação de Felipe Luiz pela Europa, foi perguntado sobre o trabalho, e ele fala que o Felipe Luiz daqui a um ano vai estar pronto para ser um grande técnico na Europa. Como é que é isso? Ele tem que querer que o Felipe Luiz tem 2 anos de contrato, ele assinou por 2 anos. Como é que ele vai oferecer o Felipe Luiz para a Europa para daqui a um ano? Ele tem que querer que o Flamengo fique com o Felipe Luiz e que ele faça um ótimo trabalho. Além disso, teve a demora ali na renovação de contrato do Felipe Luiz, né? Eu acho que isso... Essa negociação se arrastou muito mais do que deveria. O Flamengo estava oferecendo, como eu disse no vídeo anterior aí, o Flamengo estava oferecendo valores altíssimos, maior do que a maioria dos técnicos de grandes ligas europeias ganham. Na Itália, por exemplo, acho que só um técnico ganha mais do que os valores oferecidos pelo Flamengo para a renovação do Felipe Luiz. E essa negociação se arrastou demais, causou muito frisson, causou agonia na torcida, enfim. E ele, que é muito lembrado por um trabalho, por ser um cara do scout, por belas contratações e revendas melhores ainda, né, que contrata bons nomes
e revende por mais valor ainda. No Flamengo, ele ainda não mostrou essa faceta, tudo bem, eu concordo, tá? Que no Flamengo as coisas são diferentes. O atleta, para vestir o manto sagrado, ele tem que ter uma personalidade, ele tem que ter uma cancha. Mas assim, você pode garimpar um pouco melhor. Tendo o Flamengo, o elenco que tem, dá para você garimpar jovens valores que vão começar suprindo ali os titulares, para que no futuro ele possa ou assumir ou o Flamengo possa ganhar um dinheiro com essas vendas. Então, assim, acho que o trabalho do Boto tem que começar a ser questionado em função disso, tá? Em função das suas declarações, essa mentalidade europeia meio blasé, de que está tratando o Flamengo como algo menor do que ele deveria ser tratado, tá? E além disso, as negociações que não foram para frente. Esse foi o vídeo de hoje. Para quem assistiu até aqui, comenta. Vamos trocar uma ideia aí nos comentários.